Maio é um mês que toca muito de perto para as mulheres, já que é considerado o mês das noivas, das mães, e também é um mês dedicado a se debater um assunto importantíssimo para a saúde feminina, o câncer de mama. E para falar sobre estes e outros cuidados com a saúde, eu recebo hoje o médico Fábio Mansani. Doutor Fábio, prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com você, discutindo esse assunto tão importante para a nossa população, nossas mulheres. Doutor Fábio, nós conversamos já há coisa de uns 2 anos aí sobre o nível de conscientização das mulheres com relação ao câncer de mama. Melhorou nos últimos anos ou está na mesma coisa? Eu acho que cada vez mais a preocupação da mulher com a prevenção do câncer, com os cuidados da sua qualidade de vida estão sendo mais observados, né, em toda a população, em todas as classes sociais. Realmente a gente tem observado a preocupação melhor da mulher, não só com a questão do autoexame, que é algo que é importante, porém não tão importante assim, mas a procura pelos exames de prevenção do câncer de mama, tanto no que diz respeito às consultas médicas, como aos exames complementares, como a mamografia, por exemplo. Porque até um tempo atrás a mamografia, embora seja recomendada como política de saúde pública para todas as mulheres com mais de 40 anos, sobrava na rede pública exame e faltava paciente, né? Isso começou a mudar um pouquinho agora. Hoje já temos uma lei aprovada pelo nosso Congresso Nacional em que o direito à mamografia a mamografia é um direito da mulher como uso como um método de prevenção. Está na lei a obrigação do Estado fornecer à população esse método de rastreamento. Claro que existem vários critérios para se fazer a mamografia, não é basicamente qualquer mulher. Existem os critérios que, dependendo do país, dependendo da população, dependendo da região, esse critério pode ser diferente. Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil é que um exame deve ser feito a partir dos 50 anos, cada 2 anos, bianualmente. Essa recomendação, na verdade, não é unânime. Nós, a Sociedade Brasileira de Mastologia, recomendamos o exame anual a partir dos 40 anos. E existem mulheres que têm uma tendência maior ao câncer de mama ou não? Todas estão sujeitas no mesmo nível? Todas estão sujeitas, porque a gente tem que lembrar que apenas 30% dos casos, novos casos de câncer de mama, existe uma história familiar ou existe um fator de risco mais marcante. 70% são o que nós chamamos de casos isolados. Esses casos isolados, eles representam então a maioria dos diagnósticos que nós realizamos no nosso consultório, nas unidades de saúde. Portanto, toda mulher deve se preocupar. Algumas de uma maneira mais importante. O principal fator de risco é o histórico familiar de câncer de mama. Principalmente se nós temos mais do que 2 familiares próximos, de primeiro grau, né, portadores dessa doença, ou também portadores de câncer de mama. E isso vale não só para a linhagem materna, mas também para a linhagem paterna. É uma coisa que se divulga pouco, que se fala pouco, doutor Fábio, mas é possível câncer de mama em homens também? Estatisticamente, se fala em torno de um caso em câncer de homem para cada 100 mulheres. A gente observa que talvez na nossa região esse valor não seja assim tão marcante. A gente está fazendo um levantamento agora dos nossos casos tratados nos últimos 15 anos para a gente observar essa incidência, mas ele existe e ele tem um impacto muito importante na história familiar, porque se a mulher tem um familiar próximo, seja o pai, o avô, o irmão ou o tio, com câncer de mama masculino, o risco dessa mulher desenvolver o câncer de mama é muito maior. Então tem essa ligação genética aí, e acho que é bastante, vamos dizer, como é pouco divulgado, talvez em alguns casos nem se saiba. Ou não tem como deixar de perceber, deixar de diagnosticar um câncer de mama masculino? Ele acaba sendo diagnosticado. A diferença é que ele costuma ter um comportamento bastante agressivo no homem, até porque como esse câncer nessa doença no homem desenvolve nos resquícios de tecido mamário que vem desde a vida intrauterina, essa glândula, por ser muito pequena, rapidamente o tumor sai dos limites da mama, invadindo a pele, músculo.
Então, por isso que o homem tem que se atentar muito, de maneira muito ativa frente a observação de algum nódulo que apareça, alguma alteração no mamilo, ou a secreção sanguinolenta do mamilo, ou uma retração do mamilo entrando para dentro, né? Além do próprio nódulo, são sintomas que o homem deve prestar bastante atenção. E que raramente devem perceber, porque não existe uma divulgação até a incidência é bem mais baixa, porém é importante que o homem também tome seus cuidados, né? O homem não precisa fazer mamografia, nem precisa fazer exames de ultrassom como exames de rastreamento, mas ele precisa estar atento a qualquer tipo de alteração. Doutor Fábio, e algumas posturas modernas, da vida moderna, que levam as mulheres a adiarem a gestação, terem menos filhos, têm uma tendência à menopausa precoce, o uso de anticoncepcional, esses fatores acabam aumentando o risco de ocorrência de câncer de mama? Alguns desses fatores, o principal deles é a gestação mais tardia. Quanto mais precocemente a mulher está exposta a uma gestação, maior é essa proteção que a gestação pode dar quanto ao câncer de mama. Porque a mama feminina só acaba o seu desenvolvimento no momento em que a mulher engravida. Então, é preciso que a mulher engravide para que essa mama termine o seu desenvolvimento. Então, a mama de uma mulher que não engravidou, ela está mais suscetível às alterações moleculares, alterações que o meio pode interferir sobre ela, do que a mulher que gestou mais precocemente. Então, a gestação protege até um certo ponto, e quanto mais precoce, maior a proteção, mas parece que gestações a partir de 35 anos não costumam mais determinar uma proteção nessa população. E existe alguma relação entre o aumento do risco do câncer de mama com a reposição hormonal? A reposição hormonal na pós-menopausa tem uma ligação bastante importante, já aprovada em vários trabalhos realizados com um grande número de participantes, com milhares de mulheres, e principalmente se observa em mulheres que fazem reposição hormonal por mais de 5 anos e que apresentam ainda possuem útero, porque a mulher que possui útero tem que fazer reposição hormonal com 2 hormônios para proteger o útero da agressão hormonal. E então mulheres que já não têm útero, esse impacto é menor, porque ela vai usar a reposição com um hormônio só o estrogênio. Mas a reposição é recomendada hoje como um tratamento e não mais como uma prevenção, como começo da década, nessa década nossa, década passada, de 2000, em que a mulher, a partir dos 40, 45 anos, começava a tomar pequenas doses de hormônio para fazer prevenção do seu envelhecimento, dos seus sintomas de menopausa. Hoje, a reposição hormonal na pós-menopausa é tratamento, só vai fazer quem tem indicação médica, seja por sintomas clínicos ou sintomas físicos. E já o uso de hormônio como anticoncepcional, ele tem 2 pontos que a gente deve salientar. O primeiro, que a mulher evite o uso do anticoncepcional hormonal oral, a nossa conhecida pílula, por mais de 10 anos durante a vida. É uma recomendação, não existe uma fundamentação assim muito categórica, mas uma recomendação que ela evite a utilização por mais de 10 anos. E também que as mulheres muito jovens também diminuam o uso do anticoncepcional, pela mesma razão que nós comentamos da questão da proteção que a gravidez traz. O hormônio é um fator agressivo para a glândula. Então, numa mulher muito jovem usando hormônio, ela está exposta, as células ainda imaturas da mama estão expostas às ações hormonais de maneira mais forte. Doutor Fábio, essa nossa conversa está muito boa, muito interessante. Podemos continuar no próximo bloco? Com certeza, né? Então, não saia daí que a gente já volta. É um instante só.